A revisão dos benefícios previdenciários proposta pelo governo federal já atingiu mais de 57 mil brasileiros. Com o início da checagem por cruzamento de dados, a parcela da população que atualmente recebe o pagamento pode ser diretamente afetada. De acordo com o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, a ação já resultou na contenção de mais de 750 milhões de reais de pagamentos indevidos mediante o bloqueio de crédito, a suspensão ou a cessação de benefícios. Na opinião da advogada especialista em direito previdenciário, Marli Marçal, é importante revisar os benefícios para evitar fraudes e manter a saúde econômica e financeira do sistema previdenciário, mas ela também mostra preocupação com as consequências dessa medida. Pela fala, a gente já imagina que muitos benefícios serão cortados mesmo injustamente. As pessoas ainda continuam incapacitadas e o benefício será cortado. Mas o que o governo espera aí é equalizar as contas públicas para que diminua bastante, né, o gasto com os benefícios pela incapacidade, que aumentou bastante após a pandemia, após a emenda constitucional 103. O INSS destacou que a checagem terá início em agosto, mas ainda não tem recorte por microrregião. Estão previstas reavaliações de auxílio-doença com duração superior a 2 anos ou que não tenham data de cessação. Em um segundo momento, serão reavaliadas as aposentadorias por invalidez e os benefícios de prestação continuada, o BPC. O advogado especialista em direito previdenciário, André Luiz Moro Bittencourt, acredita que essa revisão dos benefícios pode trazer um impacto bastante significativo para as contas públicas. Além disso, ele diz que as pessoas que têm a cessação do benefício determinada pela autoridade administrativa no programa de revisão podem fazer um recurso administrativo para tentar reativar esse benefício ou também ajuizar demandas. A história nos mostra que, em muitos casos em que há cessação do benefício no programa de revisão, o judiciário acaba levantando a necessidade de reativação. É feita uma perícia judicial, essa perícia judicial acaba constatando que, na verdade, os problemas persistem e que a pessoa tinha direito a continuar com o benefício. Então, pode haver uma redução do número de benefícios no primeiro momento, com um consequente aumento na sequência, com pedidos aí de revisão do indeferimento ou até ações judiciais buscando o restabelecimento do benefício. Em meio à discussão da checagem dos benefícios, momento em que se faz necessária a atuação de mais profissionais para auxiliar na reavaliação dos pagamentos, servidores do INSS entraram em greve por tempo indeterminado. Entre as principais reivindicações estão o reconhecimento da carreira. Pesquisa do Instituto Trata Brasil, divulgada recentemente, mostra que a universalização do saneamento no Brasil só acontecerá em 2070. Considerando o ritmo atual de melhorias no setor. A previsão representa um atraso de 37 anos em relação à data limite estabelecida numa lei federal de julho de 2020, conhecida como Marco Legal do Novo Saneamento Básico. O levantamento mostra ainda que serão necessários mais 509 bilhões de reais de investimentos pelas operadoras de saneamento para o país atingir a universalização. Reportagem Gilvan Costa. O Ministério da Educação instituiu o Comitê de Governança de Dados da Educação. De caráter deliberativo e estratégico, o CGDE tem a finalidade de coordenar, orientar e supervisionar as atividades relacionadas à gestão, à governança e ao uso de dados da pasta e de suas entidades vinculadas.
Dentre as competências do comitê estão formular e propor a política de governança de dados no âmbito do Ministério da Educação e de suas entidades vinculadas, promover a cultura de uso de dados enquanto ativos de informação organizacional que fornecem os subsídios para a tomada de decisão estratégica, estabelecer padrões, normas e procedimentos para a coleta, o armazenamento, o tratamento, o compartilhamento e a disseminação de dados educacionais, entre outras. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. São Paulo, o estado mais populoso do país, tem também o trânsito mais violento. Só nos 5 primeiros meses deste ano, janeiro a maio, foram registradas 2.441 mortes por acidentes de trânsito no estado. O número é o maior para o período desde 2015. Os motociclistas estão entre as maiores vítimas. Foram 1.011 desde o começo de 2024. O advogado e professor de Direito do Trânsito, Marcelo Araújo, explica que nos últimos anos a mudança no modal de transporte, sobretudo nas grandes cidades, pode ter uma relação direta com esse aumento dos acidentes e consequentes mortes. Com a pandemia, o hábito das entregas se intensificou, o número de motos nas ruas cresceu e os acidentes envolvendo esses veículos também. E o especialista vai além. A forma da condução, ela se tornou bastante ousada, seja pelo tempo da entrega, seja para que o trabalhador ele venha ferir mais renda, mas que, por consequência, acaba colocando um fator de risco que envolve o ser humano, o comportamento, né, e a própria característica do veículo, que tem menos elementos de proteção. Dados do Detran de São Paulo mostram que os motociclistas estão entre as principais vítimas. Acidentes com motocicleta dobraram entre as 2 décadas analisadas. O diretor-presidente do Sindicato dos Motoboys e Motoentregadores de São Paulo, Sindimotos, Gilberto Almeida, acompanha o dia a dia sobre 2 rodas e aponta as principais causas para esse aumento. Que vai mesmo do comportamento, entendeu, do motociclista, questões da melhoria das vias, entendeu, com a sinalização aonde é o devido lugar para andar, de que velocidade tem que andar, conscientização para diminuir o número de velocidade, entendeu? E a regulação aí da remuneração por parte desses trabalhadores que sobrevivem aí, entendeu, em cima da moto. Eles não podem ter sobrevivente um sistema que empurra ele para uma espécie de rolê da rua. Em nota, o Detran São Paulo esclarece que, desde o início de 2023, foram feitas 14 campanhas educativas para aumentar a segurança viária e conscientizar a população, e que os valores arrecadados com multas são revertidos em ações e compra de equipamentos, além de policiamento ostensivo e preventivo do trânsito. Reportagem Lívia Brás. As eleições municipais de 2024 ocorrerão no dia 6 de outubro em todo o Brasil, exceto no Distrito Federal. Nesse dia, os eleitores irão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. O segundo turno, previsto em cidades com mais de 200 mil eleitores, está marcado para o dia 27 de outubro. A professora de Direito Público, Virgínia Machado, recomenda que os eleitores verifiquem a plataforma do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para saber mais sobre os candidatos e as propostas apresentadas diante da realidade dos municípios. Porque não adianta prometer e prometer sem qualquer embasamento, sem qualquer convicção de que aquilo pode ser realizado. Então, eu acredito que o eleitor ele precisa ter um bom senso. E a partir do momento que o eleitor começa a observar esses candidatos, a plataforma de governo, as propostas que foram apresentadas, uma vez ele eleito, é ali que eles vão cobrar, é ali que o eleitor vai fiscalizar essa gestão. O prefeito é o líder do poder executivo da cidade e fica responsável por controlar os gastos públicos, planejar e realizar obras de melhoria, além de cuidar de áreas como educação e saúde. Já os vereadores são os legisladores municipais, ou seja, aqueles que vão elaborar as leis de interesse do município e fiscalizar a atividade do executivo. Por isso, Virgínia Machado considera importante conferir o passado do candidato, como experiência em administração pública. Não se restrinja apenas à página de mídia social do candidato, seja Facebook, Instagram, Twitter, enfim.
vá também, faça uma pesquisa de quem é essa pessoa, de onde ela veio, quais foram as atividades de vida pregressa que ele desenvolveu e até mesmo atividades de interesse público que esse indivíduo tenha desenvolvido. De acordo com o TSE, a votação vai começar às 8 da manhã e se encerrará às 5 da tarde no horário de Brasília. Os eleitores a partir de 16 anos podem votar, sendo o voto obrigatório para cidadãos alfabetizados entre 18 e 70 anos. Embora o eleitor que não tenha cadastro biométrico possa votar, ele pode ter o título cancelado se não comparecer à convocação para a coleta da biometria. Para conferir a situação do título de eleitor e local de votação, basta acessar o site www.tse.jus.br. Reportagem Natália Guimarães. As obras executadas pela Secretaria das Cidades, em conjunto com municípios da região metropolitana do Rio, geram mais de 1.500 empregos diretos e indiretos. Os dados são da própria pasta com informações das empresas responsáveis pelas intervenções em infraestrutura nas cidades de Itaboraí, São Gonçalo, Cachoeiras de Macacu e Mesquita. O investimento na região ultrapassa a marca de R$1 bilhão, o que permitiu a criação de mais de 167 mil empregos em 12 meses. Reportagem Gilvan Costa. A maioria absoluta dos atletas com deficiência convocados para compor a delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 é beneficiada pelo Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Dos 276 esportistas anunciados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, que representarão o país na Cidade Luz, 271 integram o programa, o que equivale a 98% dos integrantes. De acordo com o CPB, esta já é a maior delegação brasileira convocada para uma edição dos Jogos fora do Brasil. A quantidade de atletas com deficiência que irão para Paris em setembro é a mesma dos esportistas que embarcam para os Jogos Olímpicos neste mês. A competição paralímpica acontece no dia 28 de agosto a 8 de setembro. Entre os selecionados estão 17 atletas guia, sendo 16 do atletismo e 1 do triatlo, 3 calheiros da bocha, 2 goleiros do futebol de cegos e 1 timoneiro no remo. O delegado de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, suspeito de participação nos homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, disse agora em meados do mês que nunca teve contato com os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, acusados de serem os mandantes do crime. Preso, portanto, desde o dia 24 de março, Barbosa participou de audiência no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados por videoconferência. Rivaldo Barbosa também disse que as milícias são um câncer no Rio. O trio Barbosa, Domingos e Chiquinho foram denunciados por participação nos assassinatos. Segundo as investigações, o ex-chefe da Polícia Civil deu orientações a mando dos irmãos Brazão para a realização dos disparos contra Marielle e o motorista Anderson Gomes. Reportagem Gilvan Costa. O Ministério da Educação instituiu o Comitê de Governança de Dados da Educação. De caráter deliberativo e estratégico, o CGDE tem a finalidade de coordenar, orientar e supervisionar as atividades relacionadas à gestão, à governança e ao uso de dados da pasta e de suas entidades vinculadas. Dentre as competências do comitê estão formular e propor a política de governança de dados no âmbito do Ministério da Educação e de suas entidades vinculadas, promover a cultura de uso de dados enquanto ativos de informação organizacional que fornecem os subsídios para a tomada de decisão estratégica,
estabelecer padrões, normas e procedimentos para a coleta, o armazenamento, o tratamento, o compartilhamento e a disseminação de dados educacionais, entre outras. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.